Good morning, students. How are you doing? Are you doing good? I'm doing good too. Students, let's start our first lesson of the week, a nossa primeira aula da semana. First, let's review past lesson, ok? Vamos relembrar aqui um pouquinho das aulas passadas, bem rapidinho. So, past lessons we study about the time and the question, what do you do, okay, after class? What do you do after class? O que você faz, né, após as suas aulas? Como a gente está estudando ainda sobre verbs that talk about studies, né? Estamos estudando os verbos, na maioria das vezes, que falam aí de estudos, sobre college, que é a faculdade, etc. So, if I ask you guys, what time is it? What time is it? Vocês conseguiriam já me responder? Que horas são nesse momento? What time is it? Se não, você tem que dar novamente uma olhadinha naquela aula, tá? Mas vamos relembrar aqui, recapitular quais são as formas que a gente pode responder. If you ask me, teacher, what time is it now? What time is it? I could say, or it's 9:55. It's 9:55. Ou, certo? No caso aqui eu falei, como eu disse pra vocês, quando a hora não está naqueles pontos em destaque que eu coloquei, você pode simplesmente falar por extenso, tá? 9:55, it's 9:55. Ou seja, Jéssica, são 9:55, tá? 55. Mas vamos aqui porventura dizer que faltam 15 para as 10. Como é que eu poderia responder se vocês perguntassem, teacher, what time is it? I could say, a quarter to 10. A quarter to 10. Certo? Ou seja, 15 para as 10. E se fosse 9:15? A quarter past 8. A quarter past 8. Ok? Aliás, past 9. 9:15. Quarter past 9, certo? Se fosse 9:30, teacher, it's 9:30. 9:30, tá? E se fosse 9 horas, it's 9 o'clock. It's 9 o'clock. Então, isso é só pra gente recapitular um pouco, tá bom? Sobre o tempo. Tente aí colocar, imagine horas e tente falar elas em inglês. Anote algumas horas no seu caderno e tente pronunciá-las, principalmente em voz alta, tá certo? Para ver se você consegue. E as que você ainda tem dificuldade, treina mais um pouquinho. Exemplo, how could I say meio-dia and meia-noite in English, Jéssica? Meio-dia, it's midday. It's midday. Meia-noite, it's midnight. It's midnight, tá? Então, pra gente responder as horas, a gente sempre, né, geralmente, aliás, vai utilizar esse it's para iniciar respondendo. Mas se alguém pergunta um horário em que a gente faz uma determinada ação, já eu respondo de uma outra forma. Example, se alguém perguntar, teacher Jéssica, what time do you go to work? What time do you go to work? Que horas que você vai para o seu trabalho? Aí eu não iria responder it's e diria a hora, porque it's, esse são, não tô dizendo a hora que é agora, para me dizer são 9 horas, por exemplo, certo? Então eu teria que responder da mesma forma que a pergunta tem lá a ação que a pessoa quer saber. Ela perguntou, Jéssica, what time do you go to work? Eu responderia, I go to work, eu vou pro trabalho, I go to work at 7 o'clock. I go to work at 7 o'clock, ok? Então, há essa diferença, cuidado para vocês não confundirem. Para me dizer as horas do momento, it's, certo? Para me dizer a hora que eu faço uma atividade, eu tenho que dizer a ação novamente, e aí sim dizer a hora em que eu faço isso. That's ok? Então, logo após isso, a gente estudou aí os verbos do and go, tá? Lembrando que do é fazer, go é ir, tá bom? Então, existe essa diferença. Também estudamos as expressões after and before. After é depois
Before é antes. Então lá no book de vocês tinha aquela frase: What do you do after class? What do you do after class? O que você faz depois da sua aula de inglês, né? No caso aqui. What do you do after English class? Você poderia dizer, dependendo do que você faz, né? I have lunch, eu almoço. I take a shower, eu tomo banho. Or I go hang out with friends, eu saio com os meus amigos. E por aí vai, dependendo das suas atividades, tá certo? E o before é o que você faria antes. So, if I ask you, what do you do before English class? What do you do before English class? O que você faz antes da sua aula de inglês? Então, você ia responder da mesma forma. I take a shower, I watch TV, I play with my kids, ok? E por aí vai. Como a gente continua falando sobre aí coisas que a gente faz no nosso dia a dia, estamos estudando Simple Present, não é? O nosso presente, ou seja, a nossa rotina. Esse livro ele é bem focado nisso, tá? Pra gente aprender realmente a falar coisas do nosso dia a dia, porque é aquilo que a gente mais utiliza, tá? E por isso que eu gosto muito da dinâmica dele. Então, na aula de hoje, vocês vão falar, vocês irão aprender, né? E falar também expressões que a gente usa para dizer com que frequência nós fazemos as coisas no nosso dia a dia. Como assim, Jéssica? Não entendi nada. Em português existe uma coisa chamada advérbios de frequência, certo? Em inglês, advérbios de frequência também existem e eles servem para a gente falar com que frequência que a gente faz alguma coisa. Por exemplo, se alguém perguntar para vocês assim, com que frequência vocês estudam inglês? Tá bom? Você iria dizer, eu estudo às vezes. Jéssica, eu estudo dificilmente, tá? Eu nunca estudo. Ou eu sempre estudo, quase todos os dias. Então, essas frases, essas expressões que vocês utilizaram, né? Às vezes, geralmente, nunca, sempre, são os advérbios de frequência. Então, a gente vai aprender eles hoje em inglês e como colocar ele em uma situação, ou seja, em um diálogo, tá? Então, eu já vou iniciar com vocês aqui o diálogo do book na page. Please open your English books at page 7, no, 70 no, Jéssica. 68, ok? 68, que é o tema de hoje. Where do you go after class? Where do you go after class? Na aula passada a gente estudou what do you do? Palavra aí de perguntinha what, o que? Hoje é o where, onde, certo? Vai então falar sobre lugar, né, localidade. Where do you go after class? Então vamos para os diálogos e daqui a pouco a gente vai estudando essas frases novas e essas palavras novas. Temos aí read the conversation, then listen. Então vamos ouvir o que eles estão conversando. Track 48. Track 50. Track 51. Where do you study after class, Stefan? I always study here at the library in the evenings. Yeah, I see you come in sometimes when I leave. I'm usually here in the afternoon. I hardly ever find a desk, though. It's usually pretty busy in the afternoon. Yeah, so sometimes I go home early and study there. Going home early is nice. I try to go home by 9 o'clock, but occasionally I don't go until around 10. Wow, that's a long day. Yeah, I'm always tired, but I never let it slow me down. Great. So, it's a medium conversation, que não é um diálogo tão pequeno. Então, vamos estudar agora as frases, repetindo cada uma delas e entendendo o que eles estão conversando. Let's go. So, it's Emma and Stefan, okay? They are talking about the time, what they do, and where they go after classes. Ok? So, Emma says, ela já começa com aquela question ali usando o where, certo? Então, ela pergunta, where do you study after class, Stefan?
Let's repeat. Então, ela já inicia o diálogo aí com aquela question, né? Where do you study after class, Stefan? Where do you study after class, Stefan? Tá? Onde? Então, where do you study after class? Depois da sua aula. E ele responde, I always study here at the library in the evenings. Repeating, I always study here at the library in the evenings. Nossa, Jéssica, que frase longa. Quando a frase for muito longa, vocês vão ter que dividir elas em pedaços, tá bom? Então vamos lá novamente. I always study here at the library in the evenings. O que ele está dizendo? Eu, né, sempre, always, study here, estudo aqui, at the library, na biblioteca, in the evenings. Library. Jéssica, então library não é para ser livraria? Library. Não é um falso cognato, tá? Library é biblioteca. E aí ela continua. Yeah, I see you coming sometimes and when I leave. Yeah, I see you coming sometimes when I leave. Sim, eu vejo você às vezes vindo quando eu estou saindo da aula. Então, esse I leave, tá? Quando eu estou saindo, de saída. I'm usually here in the afternoon. I'm usually here in the afternoon. Eu estou geralmente aqui, tá? À tarde. I hardly ever find a desk though. I hardly ever find a desk though. Então, eu dificilmente encontro uma mesa disponível no caso. Aliás. E ele continua. It's usually pretty busy in the afternoon. It's usually pretty busy in the afternoon. O que será que significa isso daí? Então, it's usually, geralmente, tá certo? É bem ocupado aqui pela tarde. Esse pretty busy. Pretty busy. Essa expressão pretty busy, bastante ocupado. Sempre que vocês verem uma expressão que tem a palavra pretty, pretty soon, logo logo, pretty quiet, bem devagar, pretty busy, bem ocupado. Então, esse pretty intensifica aquela ação, certo? Aquela característica. Esse pretty é para dar uma intensidade maior. Então, bem ocupado, pretty busy. Busy sozinho é ocupado, tá? No caso aí, as cadeiras da biblioteca. Então, quando ele fala pretty busy, ele quer dizer que fica bem ocupado, ou seja, bem cheio. À tarde, no caso. E ela diz, yeah, so sometimes I go home early and study there. Então, ela diz sim, né? Yeah, so sometimes, então, às vezes, I go home early, eu vou para casa cedo and study there. E estudo lá mesmo, já que não tem lugar na livraria, na biblioteca, né? Até eu tô confundindo. Going home early, it's nice, diz ele. Então, ele ir para casa cedo é legal. I try to go home by 9 o'clock. Eu tento ir para casa às 9 horas. I try to go home at 9 o'clock or by 9 o'clock. Jéssica, você falou que o at é para vir antes das horas. Certo. Mas o by também às vezes pode vir, tá bom? Mas na maioria das vezes vai ser o at, que é aquela preposição que a gente usa principalmente para specifically time, que é a hora específica. But occasionally I don't go until around 10. But occasionally I don't go until around 10. Mas, tá? Ocasionalmente eu não vou antes das 10, tá? Ali por volta das 10 horas. Wow, that's a long day, diz ela. Wow, that's a long day. Nossa, é um dia bem cheio pra você, é um dia bem longo, né? E ele continua, yeah, I always tired. Sim, eu estou sempre tired, cansado. But I never let it slow me down. But I never let it slow me down. O que significa isso, teacher? Ele tá falando assim, sim, é um longo dia, mas eu nunca deixo isso, tá? I never, ele usou never, isso nunca, let it slow me down. Esse slow me down
me deixar para baixo, me colocar para baixo, tá certo? Então eu nunca deixo isso me deixar para baixo, me abater, por mais que seja cansativo. That's ok? Então vamos aqui pro board. Como eu expliquei, vocês viram aqui no diálogo, tem praticamente todos os advérbios de frequência que eu coloquei aqui. Vamos praticar, aprender a pronunciá-los e o que eles significam, tá? De acordo com a tabela que eu fiz. Vou aproximar aqui para que vocês possam ver bem direitinho. Então, observem aqui, adverbs of frequency. Adverbs of frequency, advérbios de frequência. Aquelas palavras que dizem com que frequência que eu faço alguma coisa, uma determinada atividade, ação. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma escala, certo? Para que vocês possam entender melhor. Dessa forma, com certeza, fica mais fácil. Eu coloquei essa escala de 0% from 100%, ok? Então, de 0% a 100% de frequência que alguém faz alguma coisa. Então, se a gente pegar aqui de baixo, ó, 0%, qual é a porcentagem que eu faço essa ação? Nunca, tá? Aí vem subindo, hardly ever, raramente, occasionally, dificilmente, mas ainda não é raridade, tá? Como hardly ever, é dificilmente, mas acontece. Sometimes, às vezes, tá? Sometimes, often, geralmente, tá? Usually, também é quase que normalmente, esses dois aqui, gente, são muito parecidos, tá? Tanto que as pessoas não ligam muito para qual dos dois vão usar. Só que esse é menos que esse, tá bom? Mas ambos é normalmente, geralmente, quase sempre, tá bom? E 100% de vezes é quando a pessoa faz sempre alguma coisa, always. Então vamos aprender a pronúncia de cada um. Let's repeat. Never. So continue. Let's start one more time. Tá, estudantes, que o meu vídeo parou. So continue. Never. Hardly ever. Repeat, okay? Hardly ever. Occasionally. Sometimes. Often. Usually. Always. Então, como aí no book de vocês vão aprender como utilizar eles, tá certo? Em uma frase, quando alguém lhe perguntar com que frequência que você faz alguma coisa na sua vida, tá bom? Então, vamos aqui voltar pro board. Vamos aqui para os nossos exercícios, então. Na letter B, tá? Pede que você read, leia, then write the adverbs of frequency next to the percentage of time that it represents. Então, tem essas mesmas palavras que eu coloquei aqui, só que elas estão na escala deitadinha, tá? E pede que você coloque a porcentagem com que elas representam, tá? Ou seja, do never até o always, você vai colocar nas porcentagenzinhas que tem. Cada um, escrevendo o nome delas, tá? Na C, listen to the conversation again. Você vai ouvir de novo o diálogo, você pode ir lá ler mesmo. Then fill the blanks using vocabulary from above. Então, você pode voltar o vídeo para ouvir, tá? Você só vai completar aí com que advérbios, tá? Que estão nessas frases aí para vocês poderem completá-las. Estão no diálogo, tá? Aí, for example, Stefan studies at the library. Ele diz aí, né? I always study here at the library. Então, always já vai ser aí no primeiro tracinho. D, about you, write down one thing you never do. Tá pedindo que você escreva uma coisa que você never do, nunca faz, tá? One thing you always do, uma coisa que você sempre faz, one thing I always do, and one thing you sometimes do, e uma coisa que você faz às vezes.
Then share with your partner. Já tem aí o iniciozinho, ó, só para você completar. Agora vamos colocar isso em frases, antes da gente ir pro grammar box, para a parte gramatical. Então, Jéssica, vamos botar isso numa situação real, tá? Como é que eu vou usar esses adverbs of frequency? Alguém vai lhe perguntar utilizando a seguinte expressão. How often? Let's repeat. How often? How often? Inclusive, often, ó, né? Geralmente está aí nos nossos adverbs of frequency. Então, how often, quando você ouvir essa expressão how often junta, alguém vai perguntar que frequência, com que frequência. How often, com que frequência. Então, repete, já deixa ela aí gravado na sua memória. How often do you take a shower? Esse foi um exemplo que eu coloquei aqui. How often do you take a shower? How often do you take a shower? Com que frequência que você toma banho? Tá? Se você quiser, nossa, que pergunta bizarra, mas acontece de alguém perguntar, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. How often do you ride a bike? Com que frequência que você anda de bicicleta? How often do you go to the beach? Com que frequência que você vai à praia? How often do you hang out with friends? Com que frequência que você sai com seus amigos? Mas tenha em mente que how often, tá? Já vem aí para que você possa responder com um deles. Tá, Jéssica, agora vamos... Como é que eu respondo se alguém me perguntar um how often? Então, aqui você vai ter diferentes formas de você responder. Primeiramente, se você vai responder sobre você, então, I, sua frase vai começar com I. E como eu expliquei para vocês anteriormente, eu lembro de ter explicado que os advérbios de frequência, eles sempre vêm depois do pronome, tá bom? Mas existem variações. Ele pode vir no começo, na verdade, no meio ou no final da frase. Porém, qual é o mais utilizado? Ele bem aqui, ó, depois do sujeito, tá bom? Então, como esse é o que as pessoas mais vão falar, mais vão utilizar, é o que vocês devem aprender aí e não devem esquecer. Então, example. Com que frequência que você toma banho? Se isso daí fosse sobre um dia, né? Você poderia responder I usually take a shower, tomo banho. E aí você fala quantas vezes, tá? One time a day, once a day, aliás, twice a day, 2 vezes por dia, 3 times a day. Então vamos colocar aqui esses exemplos, tá bom? Então você poderia dizer once a day, twice a day, 3 times a day. Vai anotando aí, tá? Possíveis respostas. Agora eu vou trocar essa question, certo? Vamos aqui só praticar. Se eu perguntasse aqui pra vocês, students, aquela lá do início, how often do you study English? How often do you study English? Você provavelmente diria assim, teacher, I study English twice a week. Twice a week, 2 vezes na semana, certo? How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? I go to the beach once a week. Once a week, uma vez ok? Não esqueçam que vocês têm que colocar os advérbios de frequência, tá bom? Então vamos observar agora a tabelinha e ver como é que ela explica, como que a gente pode responder quando a gente escutar o how often, tá bom? Então, how often questions are often but not always answered with adverbs of frequency, tá? Então, como eu expliquei pra vocês aqui, ó, tanto eu posso responder utilizando um advérbio de frequência, posso também não utilizá-lo, certo? Não tem problema. Deixa a minha frase incorreta? Não. How often do you go to the beach? I go to the beach
once a week, eu vou pra praia uma vez por semana. Ou eu poderia responder utilizando um advérbio de frequência. I usually go to the beach once a week. I usually go to the beach once a week. Então, eu geralmente vou uma vez na semana, tá bom? Isso não torna a sua frase incorreta. Com ou sem eles, a sua frase vai estar mais incorreta. Mas dessa forma, soa que você é mais inteligente, é mais educado, tá certo? Fica mais completa a sua frase. Então, vamos ver exemplos aqui, ó. A primeira é: How often do you go to the movie theater? Repeat. How often do you go to the movie theater? Com que frequência que você vai ao teatro? Resposta: We go to the movie theater often. Como eu disse, pode vir no começo, no meio ou no fim. Aí, no caso, veio no fim o often. So, we go to the movie theater often, tá? Então, a gente vai aí, geralmente, tá certo? How often do you study in the library? How often do you study in the library? Com que frequência que você estuda lá na biblioteca? I usually study there. Então, essa é a mais comum, ó, onde o advérbio de frequência vem depois do sujeito. I usually study there. I usually study there, tá? How often does your study group meet? How often does your study group meet? Com que frequência que o seu grupo de estudo se encontram? Tá? Meet. On Mondays and Tuesdays. Twice a week. Então, aí já é uma forma de você responder sem advérbios de frequência. Então, ele diz, ó, on Mondays and Thursdays. Então, nas segundas e nas quintas, ou seja, twice a week. Twice, só que no caso aqui tá a week, né, que eu botei a day, porque é 2 vezes no dia. Aqui é twice a week, 2 vezes na semana. Aí embaixo tem algumas variações, tá, quando se trata do usually, tá certo? E quando se trata do hardly ever. Ou seja, existem formas diferentes de eu dizer eles dois, mas que significam a mesma coisa. Para usually, você pode trocar por a lot, que vocês já viram a expressão, né? A lot. Ou seja, usually não é uma coisa bem frequente? A lot, muitas vezes, tá bom? E frequently, frequentemente. Frequently, frequently. E o hardly ever, que é raramente, eu posso substituir por seldom, que também significa raramente, muito difícil, ou por rarely, rarely, que é literalmente a palavra raramente, rarely, ok, students? Então, bem simples aí. Na F você vai pegar agora essas frases aí e organizá-las, tá bom? Algumas são questions, tá? Outras não são. E na última, how often do you, pontos e reticências, how often do you consider the following questions and then fill in the table below. Observem essas 3 perguntinhas que vem aí embaixo. What are some things that you do? What are some things that you do? Me diga aí que coisas que você faz, algumas coisas que você faz no seu dia a dia, tá? Where do you go? Onde que você vai? E how often? Com que frequência que você faz essas coisas aí que você colocou, esses lugares aí que você vai. E aí você tem os adverbs de um lado da tabela, tá? Novamente do 100%, do mais frequente para o menos frequente. E tem aí activities na frente, ou seja, vocês vão criar frases utilizando eles, falando sobre coisas que vocês fazem e nessa frequência aqui, tá? Então, com certeza vai ter alguma coisa que você nunca faz, pense aí, alguma coisa que você faz raramente, alguma coisa que você faz às vezes, que você faz sempre, mas vocês têm que preencher todas, um para cada advérbio. Como é que eu vou criar essas frases, gente? Novamente, você vai pensar em coisas que você faz, tá? Ou lugares que você vai, tá certo? E a frequência com que você faz essas coisas. Um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo de nunca, que talvez seja o mais difícil, certo? Pense em uma coisa que você nunca come, porque você realmente odeia, detesta, hate. Então, você pode colocar aí,
I never, eu nunca. I never eat, eu nunca como. E coloca aí um exemplo, tá certo? Uma coisa que você faz todo santo dia. Always. Então, I always have lunch at midday. Então, você vai pensar aí, seja bem criativo, tá bom? Então, students, this is our lesson. Espero que vocês tenham aí aprendido aí. Anotem o que está aqui no seu notebook. Como eu sempre falo, é importante aprender a escrever também, tá bom? Não só falar. See you next class. Have a great day. See you Wednesday. Bye.